dados privados, se isso vai protegê-lo de um hacker ou de um ladrão. O banco pede que vocês deem tudo para protegê-lo de um invasor da sua conta. Quem deixará de dar a sua digital para aumentar a segurança? E aí uma coisa extraordinária para refletir, que não é de Bauman, mas nasce da ideia dele. O caso de Zuckerberg e Facebook, que Bauman não acompanhou, é um caso interessante. Todos ofereceram ao Face todas as informações. Todos deram ao Face onde andam, com quem andam, o que comem. Todos deram na sua rede social tudo. E agora dizem, Zuckerberg não está usando direito esses dados. Não é uma defesa de Mark Zuckerberg, mas é um pensamento que antes dele manipular dados, nós, voluntariamente, entregamos todos esses dados. Eu registro o que compro, registro onde vou, registro, informo em São Paulo o meu CPF para o governo, informo tudo, comunico a todos e depois diz, o governo está muito invasivo da minha vida privada. É isso que é uma das marcas contemporâneas. Quando Bauman lembrou o famoso inverno do descontentamento, 78, 79, citação do Ricardo III, quando os ingleses fizeram muitas greves, isso possibilitou a ascensão de uma conservadora, Margaret Thatcher. Ele lembrou que os ingleses estavam insatisfeitos com os salários. E o resultado, levaram ao poder uma mulher que desmontou os sindicatos, que defendia os salários. Ou seja, voluntariamente eu faço isso. Voluntariamente eu penso exatamente nessa questão. No mundo líquido, para Bauman, o silêncio em nome da morte de Jean Charles de Menezes é o sinal criminoso que nós perdemos toda a humanidade em função do medo, toda a solidariedade em função do medo. Deixamos de ser seres autônomos porque o medo nos domina e pensamos antes segurança, depois direitos humanos. Quando eu passo a selecionar quem tem direito a direitos humanos, eu já cometo um erro brutal, porque é óbvio que se a palavra diz direitos humanos, qualquer pessoa que seja humana tem direito a ela. Todos têm, inclusive um senador da República. Todos são, no fundo, bem no fundo, mais fundo ainda, seres humanos. Os direitos humanos são para nós, para quem incorre no crime, para quem trafica, para quem comete um assassinato. Porque não é a defesa do crime, mas é a defesa da individualidade, a defesa de um direito fundamental. Para Bauman, outra coisa que está provocando tudo isso é que os intelectuais pararam de se engajar politicamente na busca de uma sociedade mais livre, mais respeitadora dos direitos humanos e passaram a apresentar apenas propostas políticas ou de engajamento político e não mais de reflexão. Citando Hegel, a famosa frase que também aparece no final de Blade Runner, a versão original, quando o replicante salva a vida de Harrison Ford, ele diz, citando Hegel, o diálogo do Senhor do Escravo, viver com medo é ser escravo. E para Bauman, nós nos tornamos voluntariamente escravos do nosso pavor, aceitando sermos prisioneiros nas nossas casas, aceitando o toque de recolher nas ruas, aceitando fechar os vidros, subir muros e contratar guardas, aceitando voltar à Idade Média, porque as invasões bárbaras estão ali, e aceitando que isso dê um lucro extraordinário para muita gente, porque há muita gente vivendo da indústria do medo. Junto à indústria de drogas, a indústria de armas é uma das mais prósperas do mundo. Eu, para ser salvo, a metáfora de Bauman é minha, para ser salvo eu aceito qualquer salvo-conduto, inclusive a ponta do chicote. Para sair do buraco da insegurança eu pego o que me jogarem, inclusive a ponta do chicote, aceitando o controle em nome da segurança. Oscar Wilde havia dito que o progresso é a realização de utopias, mas Bauman diz que o nosso tempo é um tempo de fim de utopias. Nós não usamos mais, como desde o século XVI, Thomas More havia instituído, o progresso de uma sociedade instituída como um modelo que deve corrigir o presente.
Ao invés da reforma social, diz Bauman, e coletiva, instituímos espólios de competição individual apropriados. A retrotopia, título do seu livro póstumo, nasce e provoca 4 questões que eu apenas indicarei porque não é o nosso objetivo. Primeiro, voltamos a Hobbes e a crença no caráter destrutivo do projeto social. A guerra permanente. Não há mais um Leviatã, mas centenas de pequenos Leviatãs autoritários. Não há mais um grande Leviatã, uma grande ditadura mundial arriscando o mundo como o nazismo. Mas há a empresa, a escola, o condomínio e todos os lugares onde as regras do Leviatã são aceitas pelas pessoas. Tudo isso é complementado por uma expressão dele muito interessante, que além do estado do Leviatã, queremos a volta ao útero, que é o isolamento em tablets e celulares. A autossatisfação, que é a regra atual. A liberdade é apenas individual. O útero cria zonas de conforto, câmara de ecos, viés de confirmação e sala de espelhos. 4 expressões que o Bauman usa, mas que não são deles. Zona de conforto, onde eu só escuto pessoas que concordam comigo. Viés de confirmação, porque todo mundo diz, no meu grupo, que determinado político é a salvação do Brasil. Câmara de eco, porque eu digo, viva fulano, e as pessoas dizem viva, então eu entendo que é coletivo. E acima de tudo, o viés do espelho, onde eu só olho a mim narcisicamente, que é a volta ao útero. Redes sociais são, por excelência, a volta ao útero. O medo é perder a única coisa que parece valer no mundo líquido, a individualidade, nossa liberdade, nossa promessa de felicidade que se realiza na reconstrução nostálgica de um mundo que jamais existiu. Infelizmente, a construção desse passado retrotópico para Bauman não é a fantasia de blindagem diante o real, mas é o processo de impedir um avanço e uma solução mais ampla. A retrotopia é uma nostalgia deletéria, danosa, que impede que eu sonhe com o futuro, idealize o passado que não voltava, quando na minha infância todos eram gentis, quando na minha infância ninguém jamais foi assaltado, quando na minha infância não tinha essa sacanagem, quando na minha infância todos andavam por São Paulo, com cestas de morango distribuindo às pessoas, felizes, absolutamente felizes. Nosso hábito de reinventar o passado como um espaço utópico, negando a utopia de futuro, faz com que Bauman cite a frase de um homem, certamente mais à direita do que ele, apesar de ser do Partido Democrata. Ele cita o discurso de posse de Roosevelt, só devemos temer o próprio medo. Porque ele acha que Roosevelt tocou no ponto. Qual é a única coisa que pode te destruir? Qual é o único processo que pode te afastar da sua liberdade? É o teu medo. É o teu medo. Quando eu fico mais enfático, eu uso o tu de novo do Rio Grande do Sul. É quase um ato reflexo. Só o teu medo é teu inimigo. Porque só o teu medo é a barreira diante da felicidade, da liberdade e da entrega ao outro. As retrotopias significam, acima de tudo, instituir o medo como meta, o isolamento do útero e as câmaras de eco. Só devemos temer nosso medo, voltando a Roosevelt. Só podemos ser impedidos por nós mesmos. Só podemos vencer a nossa sociedade. Frases de Bauman, adjetivos baumanianos: desigual, violenta, racista, misógina, homofóbica, excludente, pela superação do medo. Só sairemos da caverna platônica, reatualizando uma metáfora de Platão. Só sairemos do fundo da caverna onde vemos projeções no fundo, onde vemos imagens fantasiosas, não temos nenhuma clareza de olhar, se nós pudermos novamente sair à luz do dia, novamente reconhecer em cada um uma parte indispensável da humanidade, com iguais direitos a mim, saímos das câmaras de eco, saímos dos vieses de confirmação, saímos das bolhas epistêmicas que reforçam tudo aquilo que eu penso, saímos dessa caverna retrotópica, que incapaz de pensar o futuro, reconstrói o passado, e incapaz de estabelecer laços sociais sólidos, se refugia nas redes sociais. Incapaz de abraçar, manda coraçõezinhos cafona para todas as pessoas.
incapaz de ter um contato pessoal, inunda o mundo de um bom dia antipático, onipresente, inútil e gelado. Só sairemos dessa caverna retrotópica platônica, essa é boa para guardar. Só sairemos dessa caverna retrotópica platônica se tivermos a coragem que Platão incita em todos que querem pensar. Saia à luz, perceba o mundo e perceba que não adianta nem nós aqui nessa sala extraordinariamente bonita, com acústica perfeita, com cadeiras confortáveis, cercados pelos novos bárbaros, pela Cracolândia, pelo mundo que está cercando essas ilhas de estabilidade, que eu faço questão de não notar, que eu faço questão de passar rápido, que eu faço questão de não perceber, na esperança inútil que se eu não olhar para eles, eles nunca chegarão até mim. Historicamente, todo movimento de bárbaros, entre aspas, como lembra Cavafis, o poeta grego, todo movimento de bárbaros tende a eliminar a segurança dos civilizados. Quando eu conseguir sair da caverna retrotópica, quando eu conseguir reinstituir o padrão humano de todos, quando eu conseguir restabelecer solidariedade, encerra Bauman, já morto quando o livro foi publicado. Enfim, nós teremos de novo utopia, chance de corrigir e finalmente deixaremos de olhar para trás e começaremos a olhar para frente. Começaremos a seguir para frente. A maior lição de Bauman não são apenas os livros. A maior lição de Bauman está na vida que ele levou. Em meio a experiências trágicas de holocausto, perseguição de um governo totalitário polonês e soviético, perseguindo sempre o que ele acreditava, voltado aos seus valores humanísticos e éticos, profundamente ligado à sua família, dizendo até a véspera da sua morte, com mais de 91 anos, no ano que completaria 92, Bauman disse: a vida é fascinante, vale a pena viver, porque eu estou aqui e eu sou humano. A vida dele foi fascinante, a obra dele é extraordinária, mas o exemplo de vida foi aquilo que Gandhi disse na Índia: a maior lição que eu deixo é minha biografia, o resto é secundário. Se a gente tivesse essa coragem, se eu tivesse essa coragem, se eu seguisse essa coragem baumaniana, eu tenho certeza que eu seria melhor. O mundo seria melhor e as pessoas seriam melhores. Era isso que eu queria dizer nessa linda noite emocionante, nessa sala São Paulo, na qual pela primeira vez eu ocupo esse palco e não a plateia onde eu fui feliz tantas vezes. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Café Filosófico é filmado, então eu não posso levantar, porque eu sou um professor que não gosta de ficar parado, não. Só que aqui, por causa das regras de câmera e de marcação de cena, eu não posso levantar. Gostaria de estar andando, gostaria de descer ao palco, gostaria de estar mais presente, mas hoje estou fixo aqui como um relicário para ser homenageado e não tocado. Temos agora um momento de perguntas e está então com a palavra quem vai perguntar, por favor. Obrigado, Carnal. A gente está transmitindo ao vivo agora, tanto no site do Instituto, quanto no aplicativo, no YouTube, também no Facebook. Tivemos um alcance de cerca de 50 mil pessoas que passaram para dar uma olhada na palestra, de vários lugares, não só do Brasil, do mundo inteiro aqui, pessoas que nos acompanham Estados Unidos, República Dominicana, Uruguai, Inglaterra, Alemanha, México, Portugal e até no Japão. Amanhã já estão vendo essa palestra ao vivo agora. E alguns elogios também aqui, só para repassar, da Graciele, falou que adora te ouvir, sincero e consistente. A Ana disse que você é brilhante como sempre. E a Liliane falou que você literalmente resumiu a vida dela com essa palestra. Nossa. Vida longa e próspera, né, gente? Obrigado. Para começar, a primeira pergunta vai vir do curador, vou chamar ele aqui, pedir até palmas para ele, para o José Alves de Freitas Neto. Por favor. Obrigado.
Obrigado. Bom, Leandro, parabéns pela palestra. Realmente era o que esperávamos, né? Afinal de contas, discutir os grandes intérpretes para questões do século XXI não poderia deixar de tratar de Bauman, que talvez esse ciclo todo seja o nome que mais tem impacto nesse início de século XXI. Mas a minha pergunta ela é bem direta e é a seguinte. Ao falarmos tanto de mundo líquido, da maneira como o Bauman trata, será que nós não estamos num universo que talvez 20 anos depois tenhamos espaços para mais dramas sólidos do que líquidos, considerando fanatismos, sectarismos e toda a ordem de ismos e de seguranças de certas pessoas? Será que, de fato, existe um projeto para o mundo líquido? É uma questão fascinante, obrigado pela pergunta, José Alves, é uma questão fascinante, porque Bauman, quando diz líquido, não quer dizer, pelo contrário, é quase uma obsessão dele, que nossos problemas foram resolvidos. Bauman escreve sobre o fanatismo, Bauman escreve sobre a violência, Bauman escreve sobre a pobreza. Só que o que ele quer dizer é que se antes nós cultivávamos ódios ou problemas por séculos, durante 700 anos cristãos e mouros se enfrentaram na Península Ibérica, a Guerra da Reconquista. Hoje os nossos ódios são muito passageiros. Hoje os nossos ódios vão mudando, o que não quer dizer que nossos problemas não continuem extraordinariamente pungentes. Bauman chama atenção o tempo todo sobre a pobreza. Bauman chama atenção sobre o escândalo da desnutrição, especialmente infantil. Bauman toma partido em função dos mais desfavorecidos, claramente, revelando sua origem de pensamento socialista, mas revelando uma sensibilidade de sociólogo muito importante. Então, quando se fala em líquido, não se quer dizer que nós resolvemos os problemas. E nem de que os problemas deixaram de surgir. No livro Medo Líquido, ele cita uma frase conhecida, que somos a primeira geração da história que pode cometer suicídio planetário. Se antes Gengis Khan podia devastar a Ásia, seu neto Kublai Khan podia dirigir um império gigantesco, hoje, um aperto de botão pode extinguir a vida como a conhecemos no planeta. Ou seja, não é que o problema seja menor, mas a nossa questão de foco em relação aos problemas é absolutamente oscilante. O que é, como eu já disse em várias palestras, para ser breve, que muita gente quer perguntar, o que é o mundo sólido? De alguma forma, é o mundo que me formou. Por ter nascido no interior do Rio Grande do Sul, eu pertenço a uma geração que aqui em São Paulo seria alguém de mais de 70 anos. Porque o Rio Grande do Sul tem uma paralaxe com São Paulo de uns 20 a 25 anos. Então eu vivi uma experiência que aqui um paulistano, uma paulistana talvez tenha vivido uma geração à frente da minha. Minha mãe me batia. E não tinha dúvida alguma que isso me faria uma pessoa melhor. Seguia o velho axioma, criança é chantilly, bate que cresce. Nossos professores nos castigavam. Eu vivia em uma família muito amorosa, mas com práticas autoritárias, como quase todas as famílias. Eu vivia em uma escola autoritária e um país autoritário. O Brasil era uma ditadura, minha escola era uma ditadura e minha família era uma ditadura. O argumento se resumia a não pode. Por quê? Qual parte do não você não entendeu? Esse é um mundo sólido. Acima de tudo, um mundo onde as pessoas não tinham dúvida. Apesar dos problemas serem os mesmos de hoje, fome, assassinato, pedofilia, violência contra as mulheres, são os mesmos de hoje. Só vem a questão. Você quer colocar seu filho numa escola construtivista ou enfatizando o conteúdo? Ninguém tem resposta. Uma pessoa um pouco mais distante dos polos vai dizer, tanto faz, vai dar errado de qualquer jeito. Sinta-se livre. A questão do mundo sólido é exatamente a questão que não duvida. E talvez por isso a violência nazista seja tão notável para nós. Mas aí o que adverte Bauman? Não sobre problemas menores hoje, mas ele adverte uma vez, um texto muito bonito. Há duas maneiras de eu impedir que vocês tenham acesso à verdade. A primeira maneira é censurar, como fazem todas as ditaduras de direita ou de esquerda. Eu censuro e você não tem acesso à verdade. A segunda maneira é a atual, afogá-los em dados. Jogar tanta coisa na internet, tantas fake news, tanta variedade,
que você não tenha mais a mínima ideia do que é certo e o errado. É uma forma sofisticada, democrática, aberta, capilarizada, atomizada, de fazer com que ninguém mais pense. A falta, tradição de ditadura, o excesso, tradição de Estado de Direito. Ou seja, somos quase uma ditadura perfeita, sofisticada, no qual o grande irmão já existe e as pessoas são controladas não mais por teletelas, como na obra do Orwell, mas por telas de celular, pelas quais as pessoas morrem ao dirigir e morrem ao andar na Paulista e são assaltadas ou atropeladas, que é mais importante olhar a tela do celular do que preservar a vida. Esse é um mundo líquido. Mas não que os problemas tenham diminuído. Obviamente, Bauman reconhece que eles são iguais ou maiores que no passado. Outra questão, por gentileza. São duas perguntas que vieram na internet. Obrigado. Uma é do Gustavo Aquioja, que ele diz, já que o dilema da liberdade e segurança para Bauman é insolucionável, como seria interpretado a volta do pensamento conservador e pronto para abrir mão das liberdades? E a outra é da Eliana Sodré, que está relacionada, que é qual seria o grande medo atual? Seria o medo de perder a liberdade? Se eu seguir Bauman, pegando pela última questão, nós não temos medo de perder a liberdade. Nós temos medo de perder a segurança. Vou acrescentar a Bauman um texto extraordinário de Drauzio Varela, volume 3 da sua trilogia prisional, chamado Prisioneiras. Especialista em sistema prisional, Drauzio Varela nos diz: os presos e as presas que eu conheci jamais pensaram no conceito liberdade. Presos e presas pensam apenas uma coisa: sobreviver. Eles não sonham com a liberdade, não olham pela janela como o Conde de Monte Cristo no castelo de If. Não suspiram na janela, se eu fosse livre. Eles suspiram para preservar a liberdade. E pegando o exemplo do Drauzio Varela, uma facção criminosa, ao dominar os presídios, oferece a segurança que o Estado antes não oferecia. Oferece a ordem, e os presos estão felizes, grosso modo, inseridos nessa ordem autoritária, mas uma ordem que preserva a vida das pessoas. Logo, não é liberdade o grande drama humano, mas é sobrevivência. Então, voltando à ideia de que o grande medo atual talvez não seja, ou certamente não é, que eu seja menos livre, mas eu ficar de fora, eu ficar sem acesso, e ficando de fora e sem acesso, não conseguir existir. As pessoas entregam sua liberdade com relativa facilidade. Não há nada mais expressivo e poético que o brilhante filme de Almodóvar, Átame. Especialmente o momento em que a mulher que está sendo sequestrada e mantida refém diz, com certa síndrome de Estocolmo, ao seu agressor: ata-me, eu quero exatamente isso. Porque aí não se enganem, por mais que a gente escreva sobre liberdade, o grande sonho humano é segurança. Liberdade é um desejo importante, muito mais teórico do que prático. O que explica a ascensão de parte desse novo conservadorismo. Perguntem às pessoas se elas querem habeas corpus, liberdade de imprensa, pluripartidarismo ou querem cesta básica. Eu posso dizer que não quero cesta básica, porque eu não dependo dela. Mas se eu tivesse que escolher entre comida e habeas corpus, eu preferiria comida. Então, quem garante certa liberdade individual, que é o projeto conservador original, que não haja um Estado controlador, é uma pessoa que promete a um liberdade, a um segurança e a todos que vai exercer seu papel policial reprimindo. E isso o torna carrasco e verdugo em meu nome. Eu não preciso mais sujar as mãos, não preciso mais ser eu, carrasco e verdugo, porque o Estado assume essa posição repressora. Então, essa sedução é muito fácil de entender. E ela não é brasileira, ela é hoje mundial, absolutamente mundial. É um risco. Toda posição extrema em política é um risco para a liberdade e para a democracia. Outra questão, por favor. É uma questão que veio aqui do público, da Marisol Cordeiro, e ela te pergunta quais são as alternativas para manter-se lúcido e são na pós-modernidade,
sem se excluir totalmente da civilização? Quais são as alternativas? É muito complicado responder a isso, mas eu diria que uma das questões mais importantes é você saber que custo você pagará pela inclusão. Que custo você pagará por publicar fotos em redes sociais? Que custo você pagará pela abertura da sua individualidade e da sua liberdade? Que custo você pagará ao permitir ser fotografado em qualquer situação, inclusive íntima? Não interpretando corretamente como seria, que uma vez que a imagem entrou na internet, não sai mais. Então, que custo você paga em nome dos seus valores? Que custo você está disposto a enfrentar em nome daquilo que você realmente acredita? O que eu acho é que aquilo que nós recebemos em troca do mundo chamado líquido é muito pouco comparado com aquilo que abrimos mão. Aquilo que entregamos para preservar a segurança é pouco comparado com aquilo que recebemos. A paga é pouco. Logo, eu tenho que perguntar abertamente qual é, de fato, a minha intenção, meu objetivo e meu valor. Respondendo isso, eu posso saber que várias coisas merecem um sacrifício. Várias lutas merecem um grande sacrifício. Mas as lutas expressivas, a luta contra o racismo, a luta contra a violência contra as mulheres, jamais a luta de trânsito, jamais o bate-boca de internet. Com quem você está discutindo quando discute na sua rede social? O que você ganha trocando acusações, petralha e coxinha? Recomendação que eu fiz aos meus alunos: toda vez que você for insultado, leia um conto de Machado de Assis. Chegará ao final do ano, você estará culto e sólido, e o outro estará babando no seu ódio. É necessário que eu beba para que algo seja venenoso. Voltando a uma frase que eu uso muito: não toquem tambor para maluco dançar. Tenham valores claros. Entendam que o ódio da pessoa pertence a ela, e é um direito dela. E é um sinal claro, voltando a Freud, que a realização sexual dela está muito reduzida e está concentrada na rede social. Não que a minha esteja ótima, mas pelo menos eu não quero que isso seja o objetivo, né? Que isso seja o meu foco. Estabeleçam valores substantivos, afastem-se dos valores adjetivos, evitem o ódio a qualquer custo, porque ele não constrói absolutamente nada. E engajem-se abertamente em lutas que valem a pena. Essas lutas pela educação, pela alfabetização, pela defesa da infância, essas valem a pena. O trabalho, o serviço, o empenho. As outras são ódios de irresoluções pessoais. A próxima veio também aqui do público. Diz assim: Bauman alertou sobre as redes sociais como uma armadilha. Mas de qual armadilha ele se refere? A da exposição? A da necessidade de exposição? A da falta de vida fora da rede social? Como eu tenho mais idade, Bauman, mais do que eu tenho ao falecer, nós consideramos por formação que o contato real é superior ao contato virtual. Eu não tenho certeza se isso é verdade. Eu já fui testemunha de adolescentes namorando um de frente para o outro, através do WhatsApp. Um de frente para o outro, ocupando as mãos de forma diferente que eu ocupava na mesma idade. Para mim, um absurdo. O fato de que quando eu sento com alguém para comer, quando eu sento com alguém para conversar e a pessoa olha no celular, eu fico irritado e me sinto ofendido. O que significa isso? Que eu estou mais velho, que eu tenho outro padrão. Não que isso seja ruim. A grande questão não é saber se o contato real é diferente do contato virtual. Talvez para uma pessoa seja, talvez para outra não. Mas o que de fato eu quero? E se o contato virtual não é simplesmente, reflexão baumaniana, uma maneira de eu me proteger dos riscos da relação. Uma maneira de eu impedir a agressão e de controlar, porque a todo instante eu posso bloquear, sair, dizer um palavrão, ou mandar um coraçãozinho. O meu controle é total. Em uma relação ao vivo, meu controle não é total.
eu sou obrigado a negociar mais. Então há que se saber se a minha presença virtual não é uma presença que nasce exclusivamente da minha incapacidade de negociar meu narciso, da minha incapacidade de negociar a diversidade, da minha incapacidade de sair da minha câmara de segurança, da minha câmara de eco, do meu viés confirmativo. Aí, nesse caso, abertamente eu diria que o contato virtual não é fruto de uma nova geração ou de uma nova percepção, mas é fruto de um tipo específico de covardia hoje, que é a covardia de não enfrentar a diversidade e o drama de fazer negociação com as pessoas. Existir é negociar, viver em família é negociar, ter amigos, esposa, marido, namorados, é negociar, é engolir sapo diariamente, vomitar alguns, engolir outros no dia seguinte e tentar chegar a um ponto em que a conversa pode ocorrer. Na rede social é deletado, excluído, logo após um palavrão, e aí deleta. E a pessoa assume outro perfil e volta, eu deleto novamente. Se é esse o ponto, eu diria que o contato ao vivo desafia mais e faz eu crescer mais. O contato virtual desafia menos. Mas é óbvio que essas regras mudam, e quando eu era adolescente não se podia mandar uma carta datilografada para alguém, porque era uma falta de educação. Tinha que escrever à mão. Ninguém hoje acha que é uma falta de educação mandar um WhatsApp de aniversário. Há alguns anos se achava que era importante ligar. Mas o WhatsApp vai substituir esse contato. E todos estamos correndo, lembra Bauman, não se sabe para onde. Logo é melhor o WhatsApp que aquela ligação. Oi, é seu aniversário. Eu estou ligando para dar os parabéns. Estou dirigindo, então, parabéns, muitos anos. Eu estou no trânsito, então eu vou ser breve, assim, Aí eu prefiro o WhatsApp. Rápido que eu possa ver depois. Bem, tudo isso é para a gente refletir que não há um padrão, voltando a Sartre, que a essência não precede a existência, primeiro existência, depois essência, que uma pessoa pode ser feliz através de uma rede social. Agora, qual é o ponto do mundo pós-moderno que está representando um equívoco? São aqueles jovens, especialmente no Japão, que não conseguem mais sair do quarto. É um tipo de agorafobia, é um tipo de medo ao ambiente externo, ficam trancados no quarto, sem conseguir sair, conectados à internet. Esse talvez seja o risco maior de um futuro que ninguém mais se desafie no contato pessoal. Esse é o grande risco das coisas. Temos invertido, que na minha infância minha mãe mandava voltar, porque estávamos na rua o dia inteiro, e agora as mães têm que pedir, pelo amor de Deus, vai brincar na rua, você está aí com o seu tablet o dia inteiro. Esse é um risco atual. Infelizmente, a gente tem tempo só para mais uma pergunta. Claro. A gente vai juntar duas perguntas aqui, na verdade, uma que veio pela internet e uma que veio pelo público. A Ana Paula Souza, ela quer que você fale um pouco da questão da espiritualidade no mundo líquido. E o Davi Guedes, aqui do público, ele fala que, segundo Dawkins, qualquer um que se baseie sua moral na religião seria preso algum dia. Você acha que o mundo líquido atual tem algum tipo de moralidade universal e imutável? Bom, se ele é mundo líquido, por definição, ele não pode ser universal nem imutável. Isso representa o que em filosofia chamamos de um oxímoro, uma contradição de termos na frase. Contradição estrutural de termos. Então, há espiritualidades. No segundo semestre eu vou discutir com vários colegas em café filosófico se a fama, a exposição, a presença midiática não seriam novas formas de mística, de achar um sentido externo à vida, no qual likes substituem orações e no qual minha imagem é uma verdadeira imagem sagrada correndo o mundo. Nós vamos ter que pensar que nem as religiões tradicionais do mundo chamado sólido eram universais. A maior religião do planeta, o cristianismo, tem hoje 2 bilhões de pessoas. Logo, ela é, em relação aos 7 bilhões e meio das pessoas, ela é minoritária, apesar de ser majoritária como religião. As outras religiões têm 1 bilhão, tem 1 bilhão e 400, ou tem alguns milhares. Então, nem as religiões antigas eram explicações universais.
mas eram explicações suficientes para grupos fechados na sua própria bolha. Tudo isso é para eu refletir que a ética, a moral e a busca de guias para o comportamento podem vir da filosofia, podem vir das religiões, podem vir de uma reflexão pessoal. Ser religioso não significa ser ético, ser ateu não significa ser ético, ser filósofo não significa ser ético. Sei que é uma surpresa, mas precisam saber disso. A ética não tem uma fonte única e sua vertente religiosa, que é a moral, não tem uma vertente única. Desde o século XIX que Nietzsche continuou insinuando e pensando que talvez o último cristão tenha morrido na cruz. Mas no mundo líquido deveria haver uma vantagem. Eu não acho mais que exista um discurso totalizador que necessariamente é um discurso autoritário, já que ele não pressupõe divergência, heresia, heterodoxia, mas apenas ortodoxia. Então é essa a grande questão. A grande questão atual não é exatamente religiosa. Ainda que em países como Estados Unidos e Brasil, a religião tenha muito mais importância do que em países da Europa, por exemplo. Mas a grande questão é achar qualquer referência válida, comunicável, objetiva, direta, que convença mais pessoas. Todas as convicções são parte do mundo líquido e são reduzidas na discussão à seguinte frase: é sua opinião. Posso eu expressar 200 mil argumentos e a pessoa me diz, bom, é sua opinião. A água ferve a 100 graus centígrados ao nível do mar. É a sua opinião, simplesmente. Porque o eu emergiu e domina, o eu está aqui. E o eu é uma dificuldade para a comunicação, sempre foi, mas agora é uma dificuldade muito específica. Como vai ser o futuro? Nunca perguntem isso a um historiador. Com muita sorte e muito esforço, a gente tem alguma intuição sobre o passado. O historiador não sabe o dia seguinte. O historiador não sabe de nada sobre o futuro. O futuro será aquilo que nós fizermos. A tendência atual é que esse futuro ainda radicalize essa individuação líquida através de redes sociais e talvez, pela tradição histórica, o movimento pendular se incline para o outro lado. Ou seja, nós vamos voltar a valorizar toque, conhecimento, abraço, beijo, carta manuscrita e datada. Tudo pode acontecer. Será o que nós fizemos. O futuro pertence a agentes históricos que fazem história, mas como lembra um alemão, não fazem como gostariam, mas fazem história. Depende exclusivamente da nossa ação. E com isso, terminamos, gente. Acabou. Digam essa. Agora eu posso levantar? Posso levantar? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.